Eu saúdo os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Espero encontrar-vos bem. Eu gostaria de partilhar com os irmãos uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração, que é a explicação da pregação de Jesus sobre o sal da terra e a luz do mundo. Gostaria para isso de lhe pedir a sua paciência, que este áudio será ligeiramente longo, e dizer-lhe que acompanhando este áudio vai um PDF, caso você não tenha paciência para ouvir o áudio ou prefira concentrar-se através de uma leitura, tirar mais informação, até porque o PDF terá mais informação do que o áudio. Recomendo e aconselho também a leitura da palavra do Senhor quando da leitura do PDF para compreender melhor todas as coisas referidas neste pequeno estudo. O texto de referência que eu gostaria que os irmãos vissem comigo é em Mateus 5, versículos 13 a 16. E diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Altíssimo Deus, poderoso Pai, dou graças e glórias por permitires, Senhor, ó Deus, este estudo, por teres influenciado este estudo, Pai, e motivado este estudo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ó Deus, a tirar todo o entendimento desta palavra, Senhor, ó Deus, e a conseguir, Senhor, ó Deus, gravar em nossos corações, ó Pai, toda a mensagem que Tu pretendes passar para nós. Nesta tarde, manhã ou noite, conforme o horário que cada um ouvirá, no nome de Jesus. Gostaria primeiramente de lhe dar uma breve explicação do sal, sobre o sal. Embora o sal seja algo banal hoje em dia e extremamente barato, nos tempos do Império Romano, Grécia Antiga e Egito era valiosíssimo, considerado até sagrado e usado em oferendas em altares aos deuses e em processos de mumificação em algumas culturas. A palavra salário vem do romano salarium, que significa pagamento de sal ou pelo sal, que era o pagamento dos soldados, dado aos soldados romanos para sal. E o sal tinha um valor muito elevado porque era a melhor forma conhecida naquelas regiões de preservar a comida, em especial carne, mas também verduras. A palavra salada vem precisamente de salata, que significa salgada. Uma das formas mais comuns de conservar vegetais era precisamente com sal, e vem daí o nome salada. Mas o sal tem diversas utilidades, além do seu uso culinário, e na cozinha em geral para a conservação de alimentos. Ele pode ser usado como herbicida, esfoliante, para derreter gelo, e era também usado nas culturas antigas como desinfetante, para desinfetar feridas, cortes, como inibidor de micróbios e bactérias. Sendo que neste último caso dos micróbios e bactérias, o sal mata os micróbios e as bactérias através de um processo chamado osmose, que em termos simples remove a água das bactérias secando-as, como as mesmas não sobrevivem sem água, morrem portanto. A utilização do sal não termina aí. Temos ainda o facto de que cerca de 4,4% do sal do Mar Morto é cloreto de potássio, segundo o que se pode verificar. E o cloreto de potássio é um sal muito particular porque é amplamente usado na produção de fertilizantes e é a principal fonte de potássio na agricultura, correspondendo a cerca de 95% da sua utilização a nível mundial. Então, quase a totalidade de potássio presente na agricultura a nível mundial é precisamente do cloreto de potássio, deste sal que era presente e está presente ainda no sal do Mar Morto. O Evangelho que nos traz claridade sobre o que Jesus queria realmente dizer sobre a questão do sal não é Marcos nem Mateus, é especificamente Lucas, porque em Lucas
teve o cuidado de especificar o discurso de Jesus de uma forma diferente, dizendo que o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem para um montouro. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E isto clarifica-nos os dois principais usos do sal que Jesus quer salientar quando ele nos compara ao sal. Ele não está a falar da aplicação culinária, mas está a falar das outras duas aplicações que eu mencionei. A aplicação da agricultura e a aplicação como bactericida ou germicida. Como assim? O montouro, para quem não sabe, monturo, para quem não sabe, é o lugar onde se acumula e deposita esterco, uma esterqueira, uma estrumeira. No caso do monturo, o sal era usado para matar as bactérias e não criar doenças, porque nós sabemos que nas fezes estão presentes muitas bactérias, muitos micróbios, muitos germes. E então o sal era usado para esterilizar aquele ambiente. E ajudava também na redução do odor. No caso da terra, era usado para a fertilizar, por causa do cloreto de potássio, o sal que nós mencionamos. Tanto num exemplo como no outro, são necessárias quantidades consideráveis de sal para atuar. Se não houver sal suficiente, não desinfeta o monturo. E se não houver sal suficiente, não há cloreto de potássio suficiente para servir de adubo. Então aprendemos que temos que ser bastante cheios de sal, não para ser salgados no nosso discurso para magoar as pessoas, como alguns querem dizer muitas vezes, mas sim salgados o suficiente para matar aquilo que faz mal, ou seja, para trazer uma limpeza, uma purificação às nossas vidas, às vidas daqueles que estão ao nosso redor, para trazer o verdadeiro Evangelho, e temos que ser salgados o suficiente para conseguir fertilizar todo o terreno em nossa volta, para fazer crescer as coisas boas, a palavra de Deus, a vida em Deus. Agora, a questão é, a quantidade de sal influenciará não só o quanto nós afetamos o mundo à nossa volta, mas o quanto nós não permitimos que o mundo à nossa volta nos afete. Porque temos que ser nós, tem que ser o sal a fertilizar a terra, não a terra a fazer com que o sal deixe de ser sal, e tem que ser o sal a matar as bactérias no estrume e não o estrume a fazer com que o sal deixe de ser sal. O próprio Jesus falou em João 17, versículos 15 a 21, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então nós estamos aqui não para sermos afetados pelo mundo, nem para sermos tirados do mundo, mas para sermos santificados pela palavra e nós afetarmos o mundo, porque nós fomos enviados ao mundo por Jesus. Assim, nós temos que matar o que não é bom, destruir o que não é bom e ajudar a fazer crescer o que é bom. E Jesus pergunta como restaurar-lhe o sabor. Isto porque naqueles tempos um comerciante de sal esperto, porque a tecnologia não era o que é hoje, o sal era recolhido com ferramentas rudimentares da areia, das margens do Mar Morto. E naquele tempo um comerciante de sal esperto pegava areia junto com o sal, mais areia do que sal às vezes. Então quem comprava o sal com areia misturada, como o sal tinha muitas impurezas, tinha que o lançar na rua, porque naquele tempo não havia lixeiras e a rua era areia. Se o sal era só areia praticamente, então lança-se na rua, porque areia mais areia não tem diferença. E por isso é que Jesus fala que ele era lançado fora para ser pisado pelos homens. Então, como o sal era só areia, era só impurezas, ele não prestava. Então o sal não deixa de salgar, ele não perde o seu sabor
por perder o seu sal, porque o sal não deixa de ser sal, mas por ter muitas impurezas. Nós só podemos influenciar verdadeiramente o mundo, só podemos servir para o mundo todo, servir para a terra, se formos diferentes do mundo e não nos deixarmos contaminar pelas impurezas deste mundo. Além disso, não podemos ser como os comerciantes de sal, espertos, e pregar evangelhos diferentes do que Jesus nos ensinou, do que está na palavra de Deus, só porque queremos agradar as pessoas. Até porque Paulo disse: se eu ou até um anjo vos venha e prega um evangelho diferente daquele que vos foi pregado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Então, quando nós pregamos um evangelho, quando alguém prega um evangelho diferente daquele que está na palavra de Deus, é anátema. É impureza, meu amado, é impurezas deste mundo. As modificações deste mundo às nossas pregações, à nossa vida, são anátema, são maldição. Nos últimos tempos, vemos cada vez tem sido um mundo a influenciar a Igreja, em vez de ser a Igreja a influenciar o mundo, pela graça de Deus e para a sua honra e glória, ainda existem muitos que se mantêm fiéis e nessa fidelidade são ainda fortes na presença do Senhor e para a honra e glória do Senhor. Mas já tem até igrejas a celebrar, a aceitar e a hastear nos seus estandartes as bandeiras da LGBTQ, quando a palavra de Deus nos diz que isso é errado. A pregar mensagens que se desviam do que está escrito na Bíblia. Têm comissões a remover textos da Bíblia. Nós não somos chamados a ser credíveis, nós não somos chamados a ser amáveis, nós não somos chamados a agradar as pessoas, mas a ser diferentes. E ser diferente é pregar e viver o que a palavra de Deus verdadeiramente ensina. O sal certamente é bom, caso, porém, se torne insípido, como lhe restaurar o sabor. Quando nós perdemos as propriedades de um cristão, o caráter de cristão, quando manchamos a nossa imagem e o comportamento enquanto cristão e nos misturamos com as impurezas deste mundo e deixamos de ser distinguíveis das pessoas deste mundo, perdemos todo o testemunho e deixamos de servir como cristãos. Mateus 12:30 fala: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, e a luz do mundo? O que queria de Jesus falar com a questão da luz do mundo? Antes disso, eu gostaria de partilhar com os irmãos uma outra informação também relacionada com isto, mas para entender este conteúdo. É que na cultura hebraica existia um recurso estilístico conhecido como poesia, mas não é como a nossa poesia que nós conhecemos, as rimas. A poesia hebraica, era bíblica especialmente, é caracterizada não por uma rima final, mas por um paralelismo, uma repetição e intensificação de ideias, um ritmo de pensamento que nos traz um reforço de uma ideia. Para ler mais sobre isto, podem ler o PDF que deve estar junto deste áudio. Para entender um bocadinho melhor e entender os tipos de poesia que existem. Talvez até fazer uma pesquisazinha na internet sobre o assunto. Dentro do PDF tem bastante mais informação, mas a informação não quer demais. Então o uso da poesia era também acompanhado muitas das vezes de metáforas e comparações de similaridade para descrever emoções ou relação com o divino. E esta pregação de Jesus tem precisamente uma poesia em que é complementada uma ideia com a outra. Ele complementa a ideia do sal da terra com a da luz do mundo. E então vemos que em Mateus 5, de 14 a 16, diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A luz ilumina o escuro e o obscuro. Mostra o que está errado, mostra o que está no escuro, mostra o que está escondido, mostra o que não devemos fazer, mostra o caminho certo. 1 João 1 a 7
o capítulo 1, versículo 7 fala: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a luz purifica-nos do pecado, o sangue de Jesus nos purifica do pecado, mas se nós andarmos na luz como Ele está na luz. Também mostra qual o caminho certo, guia as pessoas no escuro, mostra o que é bom. Jesus nunca disse que Ele era o sal da terra, mas falou que era a luz do mundo. E a ocasião em que Ele o faz é uma ocasião muito curiosa, muito peculiar. Eu recomendo a leitura de João, capítulo 8, de versículo 1 ao 12, que é um texto que nos vem a falar da história da mulher adúltera, que os hebreus trouxeram perante ele. Os seus acusadores fazem uma observação muito interessante e uma pergunta a Jesus muito curiosa. E eu primeiro gostaria de ressaltar, como vos disse, recomendo a leitura, leiam para entenderem aquilo que eu vou explicar a seguir, porque nada mais fácil de entender do que ler por vocês mesmos. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que Israel, nesta altura, estava ocupada pelo Império Romano. E o Império Romano não permitia que o governo local praticasse pena de morte. Só o Império Romano poderia julgar um crime e punir com morte. E o segundo aspecto que eu quero ressaltar é precisamente que a lei judaica declarava que um homem e uma mulher apanhados em adultério seriam apedrejados. Ambos apedrejados. E estes factos que eu salientei são muito importantes para entender este texto de João 8, 1 a 12. As leis acerca do adultério estão também no PDF salientadas para os irmãos poderem ler e verificarem então assim a informação que eu vos estou a falar. Mas nós entendemos então que quando eles trazem esta mulher perante Jesus e lhe perguntam: a lei de Moisés diz para apedrejarmos. O que é que tu dizes, mestre? Nós vemos que Jesus, ele se abaixa e começa a escrever na terra. A primeira coisa que eu gostaria de salientar é o facto de que eles tentaram armar uma cilada impossível de sair para Jesus. Porquê? Se Jesus dizia matemo-la, ele era condenado pela lei romana. Recordemos que o Império Romano não permitia a pena de morte por um governo local. Se ele dissesse deixemo-la viver, era condenado pela lei judaica e estaria assim em incumprimento da lei judaica, não podendo assim ser o Cristo. A astúcia deste plano maligno era claramente uma tentativa de Satanás de fazer com que Jesus quebrasse a lei, fosse ela a judaica, fosse ela a romana. Mas de alguma forma eles queriam fazê-lo quebrar a lei. Mas o Senhor dos Senhores, o nosso Rei, o nosso sábio Jesus Cristo, ele sabia exatamente como agir com estas armadilhas. O que é que ele fez? A palavra diz que ele se inclinou e escrevia com o dedo na terra. O que, para quem não se apercebe, é claramente uma referência à divindade de Jesus. Era uma forma indireta de Jesus, bastante direta para os hebreus, de Jesus declarar que ele era Deus, que ele tinha escrito essa lei, que ele estava lá quando essa lei lhes foi dada. Veja Daniel 5.5, Êxodo 32.16 e Êxodo 34.1, em que Deus escreve com o seu dedo na pedra. Em Êxodo, nas pedras do concerto, em Daniel 5.5, na parede do rei da Babilónia. Então, nós vemos aqui primeiro que Jesus estava a declarar precisamente quem ele era. Mas pela insistência deles em querer uma resposta, Jesus endireita-se e responde que quem deles estivesse sem pecado para atirar a primeira pedra. Esta palavra deixa os acusadores desarmados, porque havia critérios para se ser testemunha na lei de Moisés. Na lei de Moisés não se podia dar um testemunho sozinho. Uma única testemunha não era suficiente para condenar alguém por um crime ou delito. Isto está escrito em Deuteronômio.
Ser falso ou ser mal intencionado. A lei proibia terminantemente o falso testemunho. Não se pode ser cúmplice do íntimo e sendo testemunha mal intencionada. Está escrito em Êxodo. Tinha que ser verdadeiramente uma testemunha. Eu não posso testemunhar de uma coisa que eu não vi, que eu não presenciei. Ser cúmplice do pecado. Aquele que testemunhava não podia ser cúmplice do pecado. E tinha que ser o primeiro a lançar a pedra no caso da pena de morte ser aplicada. Ora, isto traz-nos um outro problema. Um adultério não se pratica sozinho. Trouxeram apenas a mulher. Então, ou estavam a ser parciais e injustos, ou tinha mais alguma coisa ali que eles não estavam a contar. Tendo só a mulher, não estavam a cumprir a lei, porque eles tinham que trazer os dois adúlteros, o homem e a mulher, porque é isso que a lei determina. Tanto o adúltero como a adúltera tinham que ser mortos por apedrejamento. Além disso, todos eles se recusaram a tirar a primeira pedra. A palavra de Deus, ela fala-nos mesmo no versículo 9 de João, do capítulo 8 de João, que, porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então eles não tiveram coragem de apedrejar a mulher. Pela própria lei, mesmo Jesus não tendo pecado, ele não podia atirar a pedra, porque quem tinha que atirar a primeira pedra era a testemunha. Como a testemunha não atirou a primeira pedra, então Jesus também não poderia apedrejá-la, ainda que ele não tivesse pecado. E o que vem de seguida, dois pequenos fatores interessantes que vêm logo de seguida, revelam-nos um entender mais aprofundado desta questão. Primeiro, que ela estava realmente em pecado, porque Jesus diz: vai e não peques mais. Não peques mais significa que ela estava em pecado. Por outro lado, o que Jesus diz a seguir é: se ela o conhecesse e o seguisse, teria a chave para conseguir vencer o pecado. Quando diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por outras palavras, se esta moça me conhecesse antes, não teria pecado e não se teria arriscado a ter motivo para ser acusada. Mostrando então que conhecer Jesus, viver em Jesus, leva-nos para a luz e nos possibilita a vida sem pecado. O facto que a luz, se repararmos bem, basta uma pequenina luz para iluminar a escuridão. Eu tenho, amados, aqui na minha sala um pequeno candeeiro de 2 watts, 3 watts, talvez até menos, que à noite, quando está tudo escuro, se eu venho à sala, aquele candeeiro está sempre aceso porque gasta pouquíssimo, se eu venho à sala eu consigo ver tudo o que está na sala. E é apenas uma pequeniníssima lâmpada LED que mal se vê, porque basta apenas uma pequenina luz para iluminar toda a escuridão. Experimente um dia destes acender uma pequeniníssima luz, a luz mais pequena que você tiver em casa, dentro de uma divisão escura à noite, e veja se não se vê tudo. Porque a escuridão, ela foge da luz. Sabe, a palavra de Deus, ela nos ensina muita coisa. E a escuridão, ela não é uma coisa física, não é uma matéria, digamos. A escuridão é nada mais, nada menos do que a ausência de luz. Quando existe luz, não existe escuridão. Além disso, Jesus fala sobre a cidade edificada sobre um monte. A cidade edificada sobre um monte, ela é visível de quilómetros de distância. Já experimentou olhar para uma montanha que tem uma cidade edificada de longe?
Nós aqui na vizinhança temos muitas montanhas e tem muitas cidades edificadas nos montes. Nós conseguimos ver essas cidades de muitos quilómetros de distância. Além disso, quando se acende uma vela, não se esconde, coloca-se num posto para iluminar toda a casa. Isto significa, Jesus estava a querer dizer: eu vou colocar-vos em evidência. Eu vou colocá-los numa posição que vocês vão ser olhados por toda a gente. E as vossas ações vão ser escrutinizadas minuciosamente por todo o mundo. Era isto que Jesus estava a dizer. Então nós vemos que não é fácil. 1 João, capítulo 1, versículo 5 a 7, diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se andarmos na luz, não podemos andar nas trevas. A mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. A mesma árvore não pode dar 2 tipos de fruto diferentes. Para finalizar, nós vemos em Mateus 5 que esta mensagem do sal da terra e luz do mundo vem depois das bem-aventuranças. Leia Mateus 5, 3 a 12 para ver quais são as bem-aventuranças. Isto mostra-nos que nunca nos foi dito que ser luz e ser sal seria tarefa fácil, porque as bem-aventuranças falam do choro. Geralmente somos consolados pelo choro de tristeza ou dor. Ser humilde muitas vezes implica passar por situações em que somos humilhados. Mansidão geralmente implica manter a calma quando estamos a ser confrontados. Fome e sede de justiça. Quando nós passamos por injustiças ou vemos alguém ser injustiçados, é o momento em que nós ficamos com uma fome de sede e de justiça. A limpeza de coração. Nessas situações de injustiça, guardar rancor ou sentimentos maus, geralmente vem sempre por passar coisas desagradáveis. Pacificadores. Temos de fazer paz quando outros estão a tentar fazer guerra. E é difícil. Perseguidos por causa da justiça, quando contrariamos a vontade da maioria e somos cancelados socialmente, ridicularizados, tratados mal por causa de falar o que é certo, estamos a ser perseguidos por causa da justiça. Finalmente, por causa de Jesus sermos injuriados, perseguidos e mentindo, disserem todo o mal contra nós. Ou seja, até com mentiras, Jesus afirma que nós seremos perseguidos por amor a Ele, porque assim perseguiram os profetas antes de nós. Então, o Evangelho, ser sal da terra e luz do mundo, não é fácil. Mas a palavra de Deus diz em Josué e diz em muitos outros textos: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem muito bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Então nós temos que nos esforçar. Não é fácil, mas temos que nos esforçar. Não vem só porque sim. Não vem de forma fácil. Não vem de uma forma agradável. Temos que nos esforçar e ter bom ânimo no esforço. Porque Ele é conosco. Porque Ele nos ordenou. Ele nos sustenta, então nós temos o apoio dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu gostaria de agradecer você que ouviu esta mensagem até ao fim, você que ouviu esta palavra até ao fim. Deus possa abençoar muito a sua vida e que Deus possa vir a fazer de si sal e luz neste mundo para iluminar as trevas que se fazem neste mundo. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com a sua vida, com a minha e todos nós, hoje e para sempre. Amém.